começar a gravar. Muito bom, que alegria. Hoje, agora estamos aqui, vamos falar sobre os mandamentos de Deus, o estudo, a lição número 15. Ai, que maravilha. Para a gente começar, vamos fazer uma oração. Bom Deus e Pai eterno, está nos céus, nos abençoa a entendermos esses assuntos santos e sagrados e a compartilhar com aqueles que vierem a escutar e ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou entrar aqui, compartilhar a tela. Dá para ver? Sim, Muito bom. Então, o texto diz, né, que... posso ler? Pode A ler. natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos Dez Mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas por invalidar, alterar ou substituir a lei pelas tradições humanas. A pergunta para o qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? Muito bem. Essa é a pergunta. Tem autoridade o ser humano para mudar a lei de Deus? Sim ou não? É claro que não, né? A pergunta número 1. Quais são os 10 mandamentos e quem é seu autor? Isso é muito importante. Então, em Êxodo 20, do verso 3 ao 17, nós temos os 10 mandamentos, né? E nós podemos ler eles. Eles começam assim, falando de verso corrido, né? Eles estão assim. Não. Quer ler, Elisângela? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Isso mesmo. Isso tudo são os 10 mandamentos, né? E os 10 mandamentos, eles foram dados por Deus e escritos pelo próprio dedo de Deus. Lá em Êxodo 31, verso 18, confirma isso para nós, né? E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai,
deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, o que que era os 10 mandamentos? São regras que Deus nos deu. Essas regras representam a lei moral de Deus e essas regras nos são eternas, né? Então, quais são os 10 mandamentos? Nós lemos ali em Êxodo 20, de verso 3 a 17, Elisângela leu, e esses 10 mandamentos, eles foram é, escritos por Moisés? Não. Por Pedro? Não. Por Salomão? Não. Pelo próprio Deus. Então, a resposta certa aqui, ó, é o próprio Deus. Então, seria aqui, ó, o próprio Deus quem é, Escreveu. quem escreveu, né? Ó, um xizinho aqui, ó. Muito bem. Então, continuemos. Ah, é até bom apagar isso aqui, porque senão fica atrapalhando. Então, a pergunta 2. A pergunta 2. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Jesus, ele nos diz que está dividido em duas partes, né? Lá em Mateus 22, do verso 36 ao 30 ao 40, nós encontramos essa divisão. Diz assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. muito bem. Então, nós aprendemos aqui na pergunta 1 quais são os mandamentos de Deus e que o próprio Deus escreveu. Só que há mais detalhes ali na pergunta 1, que esses mandamentos foram dados por Deus em duas tábuas. Deus falou a Moisés: Olha, Moisés, você vai cunhar duas tábuas e vai subir aqui o monte comigo, e eu vou escrever nelas. Foi isso que Deus fez. Então, Moisés cunhou duas tábuas de pedra e subiu ao monte. Deus escreveu com seu dedo nessas tábuas de pedra. Na primeira pedra, nós temos 4 regras. Vai do primeiro mandamento até o quarto sendo o sábado, né? Então, não ter outros deuses diante de mim, não ter imagem de escultura, né? Essas coisas. E o quarto mandamento, né? Então, ali nós temos os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos representam as regras de como você e eu vamos nos relacionar com Deus. Então, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. O segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura e nem as adorarás. O terceiro mandamento, terceira regra para você se relacionar com Deus é: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. E a quarta é: lembra-te do sábado para o santificar. Essas 4 regras colocadas por você na sua mente em primeiro lugar é o que está lá escrito em Mateus, que foi lido agora, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, amando a Deus acima de todas as coisas. É impossível amar alguém sem seguir regras. E a segunda tábua é a segunda regra. São mais 6 regras. A segunda tábua, na primeira tábua, Deus colocou 4 regras dos mandamentos. Na segunda tábua, Deus colocou 6 regras. E as 6 regras, elas se relacionam nesse patamar horizontal entre eu, você, nossos irmãos. Elas regem como que as pessoas vão se respeitar. Porque quem ama se respeita. E quem se respeita segue certas regras. E as regras são assim. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Esse é o quinto mandamento. Então, amar ao próximo é honrar o pai e a mãe. O sexto mandamento: não matarás. Como que alguém pode amar o próximo se vai lá e mata, comete homicídio, essas coisas e etc, né? Então você vê que o resumo da lei é isso. Só se pode resumir algo que existe,
Não dá para resumir algo que não existe, né? Então vamos, olha, o sétimo mandamento, não adulterarás. Como que alguém vai provar que tem amor por alguém se comete adultério, né? Isso não é amor, é um desamor. O oitavo mandamento, não furtarás, não roubar ninguém. Roubar é pecado e também pela lei dos homens há punição. Não dirás falso testemunho, não mentir, não enganar, não testemunhar falsamente contra ninguém. E o décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do que há na casa do seu próximo. 6 regras que têm a ver com relacionamento humano, entre irmãos, entre colegas, entre amigos, entre desconhecidos também. As 6 regras abrangem a todos. Então, a primeira parte é amor a Deus. A segunda parte é amor ao próximo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Qual que é a base do governo de Deus? É o seu caráter, e o seu caráter é expresso claramente em 10 regras. 10 regras que expressam o caráter de Deus. Como é bom estar perto de pessoas que têm caráter, pessoas que amam a Deus. A pergunta número 3. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Como que Jesus reagiu com esse negócio, né? Mateus 5, verso 17 e 18. Jesus dá uma resposta ali. 17 e 18, né? É. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, Jesus não veio para revogar, Jesus não veio cancelar a lei, Jesus não veio cancelar os profetas, Jesus veio para cumprir. Olha aí, o próprio Jesus dizendo: olha, não vim cancelar nada, eu vim cumprir. Alguns dizem: ah, ele cumpriu, não tenho mais que cumprir, mas ele também não falou isso. Ah, eu vim cumprir e vim te liberar do cumprimento. Não existe isso. Ele Deixa eu cumpriu, continuar aqui. ok. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Isso mesmo. Então, olha aqui, agora Mateus 19, verso 17. Respondeu-lhe Jesus ao jovem rico, né? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aonde está isso? No Novo Testamento, e é Jesus quem tem a autoridade que está dizendo: se queres então entrar na vida, o que que é entrar na vida? É viver da vida eterna, é ser salvo, receber a graça, a recompensa da salvação mediante os méritos de Cristo Jesus pela cruz do Calvário. Jesus falou: guarde os mandamentos. Olha como a palavra de autoridade de Jesus ela é suficiente e profunda. Agora vamos em João 15, verso 10. Achou aí, Elisângela? Aham. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha o que que João está dizendo. Se as pessoas guardam os mandamentos de Jesus, permanecem no amor dele. Novo Testamento, discípulo de Jesus. Se não guarda, não tem o amor dele, porque regras é amor. Seguir regras é ter amor. Quando você ama alguém, você segue regras. Se você ama Jesus, se você ama a Deus e você ama a sua palavra, você vai obedecer as regras e por livre e espontânea vontade, porque é amor a Deus sobre todas as coisas. E por consequência, você vai distribuir amor ao próximo. Mas tem ali.
A lei que é um espelho, você olha e vê aonde está acertando, né? Ou errando, para pedir a graça de Cristo pelo seu sangue. Então vamos responder. Jesus confirmou a lei, alterou em parte ou aboliu por completo? Jesus confirmou a lei, sem dúvida nenhuma. Uma resposta que é confirmou. Muito bem, avançando para a pergunta 4. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Deus está autorizando o homem a mudar, reinterpretar, reescrever, dizer que os mandamentos não têm importância nenhuma, que isso ficou no Velho Testamento, que agora é o Novo Testamento, que se cumpriu em Cristo e você está dispensado de guardar o sábado e os mandamentos de Deus? Por acaso existe alguma autorização na Bíblia para pensar assim? Vamos ver. Malaquias 3, verso 6. Deixa eu ler aqui. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Espera aí, o que está dizendo aí que Deus não muda, Elisângela, é isso? É que Deus não muda. Eu Está não mudo. dizendo que Deus não muda. Malaquias 3, verso 6, dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Então, o Senhor do Velho Testamento é o mesmo Senhor do Novo Testamento? Olha aí. Então quer dizer que Jesus disse o que ele disse aqui para nós no Novo Testamento? É o que ele já tinha inspirado os profetas a escreverem no Velho Testamento? Então ele não muda, ele está confirmando para nós. Ele é imutável. Quem muda somos nós, os seres humanos, ao nosso bel prazer, conforme a nossa conveniência. E é isso que nós queremos imputar a Deus, mas Deus não é assim. Deus não é ser humano que muda conforme a conveniência, conforme o que acha que deve ser. Deus não muda, ele tem a sua santidade, a sua divindade, os seus preceitos, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, e ele não muda, não há qualquer variação em Deus. Então não adianta dizer, olha, ele deu os mandamentos no velho, não vale no novo, porque já lemos textos que ele está confirmando no novo, e é Jesus quem tem autoridade para falar. Vamos em Apocalipse 22, verso 20, 18 e 19. Achou aí? Apocalipse 22, 18 e 19, eu vou 18 a ler. 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, qualquer alteração, qualquer coisinha a mais, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro. São as pragas, os castigos, as consequências. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro da profecia, Deus tirará parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então significa o quê? Que se alguém acrescentar, Deus vai acrescentar castigo à vida dessa pessoa. E se ela tirar, Deus vai tirar a vida eterna dessa pessoa. Não vai permitir que viva eternamente entre os salvos. É isso que está dizendo o texto. E é profundo isso, porque Deus está dizendo: não passará impune aquele que mente, aquele que engana e que tem distorcidas escrituras para ensinar as pessoas por aí, mundo afora, as coisas torcidas da sua palavra. Então Deus não deixará impune. É isso que o texto está dizendo. Então, acaso Deus permite mudança em sua palavra ou nos seus mandamentos? Então a resposta correta é não, sem dúvida nenhuma que não, né? Vamos avançar para a quinta pergunta. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Olha aí.
E pode procurar Romanos 7, verso 12. Olha o que Paulo está falando. Olha, nós vamos anular. Ó, Paulo, apóstolo da graça dos gentios, o grande apóstolo que se converteu na estrada de Damasco, depois de abandonar uma vida de perseguição a Jesus e aos cristãos. Olha o que ele escreve. Ele está dizendo bem assim: vamos anular a lei pela fé? Tenho fé em Jesus e a lei está anulada? Os mandamentos não têm mais valor? Paulo diz bem assim: não, pelo contrário, antes confirmamos a lei. Olha aqui que Paulo está dizendo, hein? Então, nós estamos em toda a Bíblia repleto e cheios de exemplos de que, se você tirar qualquer parte da lei, você está tirando parte da lei, você está incorrendo em castigos que estão escritos nesse livro, em pecado, em heresias, e, e isso será punido, segundo Jesus Cristo, por essas pessoas que estão enganando pessoas com relação ao Evangelho. 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha o que Paulo está dizendo. Olha, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Olha aqui que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, o problema não está na lei, porque a lei é o caráter de Deus. A lei é santa, pura e justa, e ela representa o próprio Deus, que é um transcrito do seu caráter, né? Como se nós conhecemos pelo pecado a graça de Cristo. E mais ainda viemos a conhecer quando ele morreu na cruz do Calvário. Então, o pecado nos revelou a graça, porque Deus veio salvar o ser humano, né? Mas a lei, ela é perfeita. Então, aonde está o problema? Está em nós, pecadores, que temos uma natureza pecaminosa desde nosso nascimento. Fomos concebidos em pecado. Em pecado, nossos pais nos conceberam em pecado. E aí, o que pode nos livrar disso é um novo nascimento em Cristo Jesus, mas precisamos nascer todos os dias, diariamente, em Jesus. E é possível guardar a lei? É possível guardar os mandamentos? Olha, humanamente pode ser impossível, mas se você estiver alinhado com o amor de Deus através do Espírito Santo, desse poder, é possível. Sozinho você não consegue, porque é difícil, nós já temos uma natureza pecaminosa. Então, aqui, ó, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, de modo nenhum, né? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei é santa, justa, né? E o mandamento é justo e bom, né? Vamos avançar aqui para 6. O que, segundo a Bíblia, acontece no futuro com a lei de Deus? O que que acontece no futuro com a lei de Deus? Ali em Daniel, né, no Antigo Testamento, capítulo 12, e já vem acontecendo nos nossos dias atuais, né? Mas vai acontecer de forma mundial e proporcional, né? Então, 8:12. 8:12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. O que é deitar a verdade por terra? Nós temos visto por todo o nosso globo terrestre, por todo o mundo, que muitos estão desprezando a lei de Deus. Alguns desprezam a lei de Deus na sua totalidade do decálogo, outros desprezam a lei de Deus em partes, e outros dizem que Deus transferiu as santidades do quarto mandamento para o domingo, né? Coisa que não é verdadeira, não há um texto na Bíblia que se refira a isso. Algo tão importante assim, Jesus diria claramente: nunca, nunca, jamais há uma autorização como essa na Bíblia. E que ocorre naquilo que nós lemos ali em Apocalipse. As pessoas estão alterando e adulterando a Bíblia e ensinando as palavras de Deus distorcidas. E pior, as pessoas não estão estudando para verificar que aquilo que está sendo ensinado é mentira, não é não é a verdade, e sim o erro. Então as pessoas estão confiando em pessoas, alguns estão sendo enganados, e outros até estudam e olham, mas
preferem não enxergar, porque querem o evangelho da conveniência. E o evangelho da conveniência não existe, só existe o evangelho eterno de Deus, que inclui os 10 mandamentos, né? E ali em Daniel 7, verso 25, né? Tá falando quando que a verdade está sendo deitada por terra, né? Quem está deitando essa verdade por terra? É uma profecia, né? Que está ali em Daniel 7, verso 25, que fala, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É, quando a gente vai estudar profecia, a gente entende que dias e anos e tempos, né? Eles têm seus significados proféticos. E aqui a interpretação desse texto é 1260 dias ou anos, né? Durante esse período histórico, né? Ele começa no ano 538 e vai até o ano 1798, quando um poder chamado Roma Papal domina sobre a humanidade. E durante esse período de dominação da Roma Papal, ela exerce a sua autoridade, distorcendo a palavra de Deus e não pregando a verdade, sim o erro. Essa aqui é a verdade. Mas quando a gente for estudar profecia, a gente estuda numa situação muito mais macro e maior, e fica muito mais claro isso que eu estou falando, tá? Então vamos responder aqui. Segundo a Bíblia, acontecerá no futuro com a lei de Deus. O que acontecerá no futuro com a lei de Deus? Verdadeiro ou falso? A verdade de Deus seria jogada por terra? Verdadeiro. No futuro, e as pessoas têm jogado a verdade de Deus por terra quando pregam contra os mandamentos de Deus, quando diz que o sábado foi abolido, quando diz que é o domingo que tem que ser guardado, quando diz que não importa a lei, que é só a graça, quando na verdade os dois atributos de Deus são importantes, tanto a lei quanto a graça, e não se pode pisar nem em um nem no outro. E quem põe os dois em harmonia é o próprio Deus. Então, é verdade. Aqui seria um V, porque a verdade de Deus tem sido jogado por terra por muitas pessoas que pregam contra o evangelho de Deus, que é completo. O Evangelho de Deus, ele contém 66 livros e não um único livro, e não só o Novo Testamento, como alguns pregam, e não só o Velho, como alguns pregam, mas toda a Bíblia é o Evangelho de Deus. E Deus não muda. Os 10 mandamentos seriam alterados? Mudariam os tempos e a lei? Sim, verdade. Como nós não temos visto os mandamentos de Deus alterados, há um império chamado catolicismo que prega que o dia de guarda é o domingo. Muitas igrejas têm seguido esse império catolicista e seguido guardando esse dia, quando isso é uma heresia teológica, uma heresia bíblica, porque em nenhum lugar da Bíblia Deus deu o mandamento da guarda do domingo, e sim do sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, Êxodo 20, do verso 8 até o verso 11, a guarda do sábado. Então, ó, verdade, a palavra de Deus tem sido jogada por terra, os mandamentos de Deus tem sido mudado pelo homem, verdade? O homem teria permissão para mudar os mandamentos de Deus? Não, o homem não teria permissão para isso. O homem não tem permissão para mudar uma só vírgula da palavra de Deus. Então, isso é falso. O homem não tem permissão para isso. A pergunta 7, né? O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, verso 25. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito eternamente. Amém. Então a resposta é essa: mudaram a verdade de Deus em mentira. É isso que a gente tem visto na sociedade, no mundo e no mundo evangélico. A Bíblia diz: guarde o sábado. Alguém vai lá e fala: guarde o domingo. A Bíblia diz: é, o- é, os mandamentos de Deus são importantes. Alguém vai lá e fala: olha, mandamento nenhum tem importância. Foi cravado na cruz, foi abolido.
E Deus não disse isso, Jesus não disse isso. Então, a verdade de Deus tem sido transformada em mentiras. E outras coisas na sociedade também a gente tem visto que é assim, né? As pessoas pegam a verdade, plantam uma mentira e pregam essa mentira como sendo verdadeira. O ser humano é terrível. Muito bem. Pergunta 8. O que muitos Segue, seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus, né? Marcos 7, verso 6 e ao verso 9 e o verso 13. Marcos 7, verso 6. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Agora o 9. Eu disse-lhes ainda: Rejeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. E o 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então é isso. As pessoas têm sido hipócritas. O que que é hipocrisia, né? É quando a pessoa sabe o que é certo, faz o que é errado, ensina às vezes as pessoas até a fazerem errado pelo seu exemplo, né? Isso é hipocrisia, né? Hipocrisia. Ele sabe o que é certo, mas ele não está vivendo aquilo na essência, o que é correto, né? Ele dá uma máscara de que ele faz o que é correto, mas por dentro ele não está preocupado com aquilo, em essência, né? Então isso é hipocrisia. Quando a pessoa olha para a pessoa, parece que ele é um guardador daqueles mandamentos, mas dentro ele não se importa com aquilo. Hipocrisia. Não vive. Isso é uma hipocrisia. Então vamos direto para 9. Então aqui, ó, que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus. Seguem tradições, seguem mandamentos de homens, seguem a Bíblia. Não, muitos seguem mandamentos de homens e tradições humanas, menos a Bíblia, a palavra sagrada de Deus. Agora para o 9. O que é mais importante para Deus? Está lá em Atos 5, verso 29 e em Tito. Então, Pedro, você vai ler a pergunta? O que é mais importante para nós? Pode ler Para aí. Deus. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o que está dizendo aí? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Aqui, agora, Tito 1, verso 14, diz assim: E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviando-os da verdade. Então, olha, Tito está dizendo, olha, não se preocupe com os mandamentos de homens, não, porque os de Deus você deve se preocupar sempre, mas com os de homens, não se preocupe. São de homens, são tradições humanas. Se alguém fala guarde o domingo, mas a Bíblia fala guarde o sábado, não se preocupe com o domingo, se preocupe com o sábado. Simples assim, né? E com relação ao que nós devemos obedecer às leis dos homens sempre, enquanto elas não contradizem a lei de Deus, que é a lei maior, que é o caráter dele. Enquanto não fala, essa lei não fala contra os mandamentos de Deus, então você deve obedecer. Porque Deus disse, né, que nós devemos obedecer ao homem. O juiz, ele não é constituído se não for por autoridade e permissão de Deus. O presidente, seja quem for, a autoridade constituída, ela não está lá constituída se não for porque Deus assim permitiu que fosse. Então, devemos ter todo respeito pelas autoridades, até que essa autoridade queira pisar nos mandamentos de Deus. É aí que a Bíblia está dizendo? Mais importante é Deus que o homem. Mais importante é o mandamento de Deus que os mandamentos dos homens. Aí sim você faz a escolha. Mas sempre você escolha obedecer aos dois.
A Deus é o homem, a Deus é o homem, a Deus é o homem. Agora, quando o homem falar, você é obrigado a transgredir a lei de Deus, aí você fica com Deus. É isso que está dizendo. Então, nós terminamos aqui nosso estudo bem rápido dos mandamentos de Deus. Fazemos um compromisso de fé. Creio nos mandamentos, nos 10 mandamentos, como norma vigente para toda a vida cristã, certamente. Rejeito a tradição e imposições e de homens afastados da verdade. Certamente que sim, devemos rejeitar. Muitos homens estão afastados da verdade do evangelho, ensinando distorções. Devemos rejeitar isso e ficarmos com a palavra de Deus, com a Bíblia. Desejo seguir todos os mandamentos de Deus? Sem dúvida. Esse deve ser o nosso propósito. Oremos. Bondoso Deus e Pai eterno que está no céu, perdoa nossos pecados, abençoa todos aqueles que ouviram essa mensagem e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Então, encerramos por aqui essa transmissão e foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, Elisângela.